Olá, muito boa noite para todo mundo. A lua cheia está começando sua viagem no céu, alumiando a paisagem na Chapada. A boiada está sossegada na invernada, lindeira da rancharia, e a comitiva viajadeira do Terra Viva BBO na TV já está reunida na roda da fogueira, ajaizada e pronta para pegar na lida novidadeira, que começa agora com a recitação da prosa brindeira do dia. O caboclo que ganha a vida nessa nossa lida de gado não pode nunca ficar parado, mas deve ter sempre a prudência de consultar quem tem as devidas sabedências antes de começar novas experiências com a criação. E sendo o caso de fazer o planejamento da reprodução no rebanho e a definição dos casamentos entre os melhores touros com as vacas mais indicadas, o amigo pecuarista não pode deixar de escutar a opinião de um especialista. Participando aqui da nossa sessão Raças e Cruzamentos com o zootecnista Alexandre Zadra. E a pergunta de hoje veio de Mirandópolis, aqui no interior paulista, mandada pelo nosso companheiro fazendeiro Fábio Espejorim. Ele está querendo saber o que é que se pode esperar do cruzamento de novilhas meio-sangue Bonsmara e Nelore com um touro Guzerá. Pois então eu já vou saindo de banda para escutar o que é que o Zadra tem para falar. Olá, Fábio. Boa pergunta. Os amigos que têm a Bonsmara Nelore sabem da precocidade sexual dessas fêmeas F1, sabem que elas são muito boas, super adaptadas, já que o Bonsmara tem o mesmo metabolismo de um bimestiço, eu considero, de um animal 5/8. Então, quando você joga esse animal, você usa um animal desse metabolismo no zebu, você faz animais espetacularmente adaptados. Animais além, então você tem heterose máximo com adaptação fora de série. É tudo que a gente precisa para a gente ter animais precoces, animais que têm um bom apetite, tanto no calor quanto no frio. Eles se protegem no frio, criando um pelinho, e perdem o pelo no verão, comendo muito bem, porque eles são tropicais. Então é uma fêmea muito boa. Quando a gente pensa em utilizar um zebuíno sobre ela, a gente tem que tomar muito cuidado com parto, com distocia, já que o zebuíno na barriga de uma fêmea F1, ele fica em torno de 10 a 15 dias a mais para sair de dentro dela, vamos dizer, para esse feto nascer. Ele fica 10 a 15 dias a mais dentro dela, ou seja, nasce com 10 quilos a mais. Pode ter problema de parto ou pode ter distocia, mesma coisa, né? Então, se você for usar Guzerá, que vai dar um tricross excelente, um animal fumaçado, zulego, é espetacular esse animal, muito pesado na desmama, eu recomendo que você use Guzerás de parto fácil, para que não haja esse problema de distocia na sua fazenda. Mas excelente opção. A fêmea, essa filha do Guzerá sobre a Bonsmara Nelore, é uma fêmea muito boa, muito adaptada, vai ser uma matriz excelente azeboada, né? Que você pode até voltar depois com os bimestiços sobre ela, ok? Espero ter respondido sua pergunta. Um abraço a todos e vamos para o campo! E aproveitando a ligeireza da televisão que cruza o céu do sertão mais depressa do que avião a voador, a gente vai direto daqui para Rio Verde, no interior do Goiás, para saber o que é que está acontecendo na 20ª edição da Tecnoshow Comigo, que é um dos mais importantes eventos da agropecuária brasileira. Quem tem as informações é a repórter Renata Afonso. Acompanhe. Vários animais estão em exposição aqui na Tecnoshow Comigo. O Dorivan Cruvinel é proprietário desses animais, os touros Canchim. Fala um pouquinho, Dorivan, sobre essa raça, sobre esses animais. Canchim é uma raça, o cruzamento industrial brasileiro. Foi criado pela Embrapa, há 70 anos atrás, que é um cruzamento que vem do charolês com Nelore e virou raça pura. E nós estamos hoje usando ele para fazer cruzamento em vaca Nelore e F1. É um animal adaptado aqui na região, que aguenta calor, pelo curto, que tem vontade de andar atrás da vaca. Ele não tem problema com sol. E a vantagem de expor aqui na feira? A feira é uma feira internacional hoje. Você mostra para o Brasil e para o mundo quem está expondo aqui. Então, é gratificante vir expor aqui, porque você está
fazendo a propaganda do seu animal para o mundo inteiro. E esses animais também têm retorno em leilão, né? Sim, inclusive nós estaremos na quarta-feira, dia 5, promovendo um leilão pelo canal Terra Viva. Está todo mundo convidado. Obrigada pela participação. Renata Afonso, direto da Tecnoshow Comigo 2023. Com o sol no ponto mais alto do céu e sem tirar o chapéu desde o romper da madrugada, a comitiva aproveita a sombra da gameleira para fazer uma parada ligeira, mas é já que a nossa lida marchadeira vai recomeçar. Aguarde. No calendário, o fim e o começo das estações do ano têm data marcada e bem determinada. Mas os companheiros e companheiras que ganham a vida na lida de gado têm perfeita sabedência de que não é assim que a mudança acontece, porque na natureza nada é de repente, né? Pois então, o caso presente é que a gente está numa fase de transição ou de passagem e é devagar que o outono vai tomando o lugar do verão. A questão é que esta situação atual tem grande influência na produção e na qualidade da pastagem. E a amiga pecuarista precisa prestar muita atenção no manejo do rebanho para garantir o perfeito atendimento da exigência nutricional de cada tipo de animal. E para adquirir informação a respeito de como é que isso deve ser feito, a gente vai ter a satisfação de esticar uma prosa aqui com a médica veterinária Ana Flávia Paiva Arriero, do Grupo Matsuda, que vai participar da função falando ao vivo pelo computador, diretamente de Álvares Machado, aqui no interior paulista. Boa noite, Ana Flávia. Muito obrigado por você aceitar o nosso convite para essa entrevista aqui na televisão. Seja muito bem-vinda no nosso rancho informático e internetico. Boa noite. É um prazer, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando aí, trocando experiência. Prazer é nosso. Ô, Ana, essa hora em que a gente está agora, né, ainda é mais ou menos como uma mistura de verão com outono, né? O que é que está acontecendo hoje com o pasto, falando assim no geral? Exatamente, Sidney. O que acontece? A gente tem algumas mudanças, né, climáticas, como diminuição aí da pluviometria, da luminosidade, e isso faz com que a produção de forragem também diminua, né? Além disso, há uma queda, né, no valor nutricional dessas plantas, e isso vai impactar diretamente o desempenho dos animais. Com o avançamento do calendário, Ana, quais são as mudanças que vão acontecer na pastagem daqui para frente? Daqui para frente, né, como eu falei, vai acontecer cada vez mais a queda desse valor nutricional dessa forragem, né? Além disso, também há um aumento no teor de fibra, né? A fibra, ela diminui sua qualidade, ou seja, ela vai ficar mais tempo no rumen do animal, o animal vai demorar mais para ser digerido, né? O que acontece? O teor de lignina, os componentes que são mais dificilmente digeridos vão aumentar nessa forragem, e por isso que esse animal demora mais, né, para digerir, e por isso que a gente tem que abrir mão de alguma suplementação para conseguir ajudar esse animal a digerir essa forragem e assegurar que ele tenha um bom desempenho durante esse período, né, que é o período da seca aí. Então, Ana, é isso que eu ia te perguntar, né? Quer dizer, a gente normalmente nota que nesse período o animal diminui a quantidade de capim que ele come, né? É por isso, por conta dessa dificuldade de digerir o alimento? Exatamente, né? Como eu falei, alguns componentes que são mais difíceis de ser digeridos, que estão ligados à estrutura da planta, elas aumentam, né? Esses componentes aumentam na forragem, e isso faz com que esse animal demore mais para digerir, né? Na verdade, as bactérias, os fungos, os protozoários que estão dentro do rumen, tudo que a gente fornece para o animal, na verdade, a gente não está fornecendo direto para o bovino, né? A gente está fornecendo para essa microbiota que vive dentro do rumen poder digerir, poder formar os ácidos aí que vão servir de fonte de energia e fonte de proteína também para esses animais. Então, da mesma forma que esses ruminantes dependem dessa microbiota, essa microbiota depende de fatores nutricionais aí de proteína e energia para conseguir gerar essa energia para o animal, né? Então, elas demoram mais para digerir, esse alimento fica mais tempo no rumen, e é por isso que o animal acaba ingerindo menos, né, matéria seca durante esse período. Agora, explicando assim para a gente que não é técnico, né? Você falou do valor nutricional do capim, né? O que vai acontecer daqui para frente com a diminuição da chuva e das horas de sol com esse valor nutricional da pastagem? Então, o que acontece, né? A gente vê uma diminuição
Principalmente falando em teor de proteína, né? Quando a gente pensa da época das águas para a seca, a gente tem uma mudança brusca de proteína, uma queda brusca no teor de proteína, né? Algumas forragens podem cair aí o teor até 50%, né? Enquanto uma forragem na época das águas aí apresenta 9, 10% de proteína, isso nas secas pode cair para 4,5, 5. A energia também diminui, né? Mas ela diminui em menor proporção. Então, o que acontece? Acontece um desbalanço, né? A gente sempre procura, na hora de formular uma dieta, né? Na hora de balancear, a gente tem que manter uma proporção de energia e proteína, né? E durante essa fase de transição e a fase da seca, nas forragens acontece uma queda de proteína e energia, causando um desbalanço que vai afetar toda a multiplicação dessas bactérias, fungos, protozoários que eu falei aqui, que vão servir de fonte de energia e proteína para os animais. Certo? E além de proteína e energia também há uma queda de minerais nessa forragem, enfim, tudo que vai servir de fonte de nutriente para essa microbiota no rumen, né? É uma queda significativa, maior quando a gente fala em proteína, menor em energia, mas a gente tem que levar em consideração o balanço, né? Que tem que ter entre um e outro. Ô, Ana, agora, a exigência nutricional do gado, né? Ela vai ser sempre a mesma, independentemente da estação do ano? Não, é assim, né? Na verdade, vai depender da categoria, vai depender do objetivo, né? Se é para reprodução, se é para engorda, essa exigência vai variar, tá bom? A gente tem como uma categoria mais exigente aí uma vaca de cria, por exemplo, que ela vai sofrer mais, né? Vai trazer alguns prejuízos para o produtor, caso ela não seja bem suplementada durante o período da seca. O que acontece? Como eu falei, há variações, né, de proteína e energia nessa forragem. Então, a gente tem que ajustar de acordo com o período do ano, né, se é água, se é transição ou se é seca. Essa relação de proteína e energia. Então, nas águas, o que acontece? A gente tem que dar um pouco mais de energia, porque a proteína ela está adequada na dieta, né? Quando vai passando para seca, a proteína cai, então a gente já tem que pensar em suplementar um pouco mais de proteína. Vai depender, como eu falei, da categoria, do objetivo e da fase em que essa forragem está, né? Se é nas águas, na transição ou na seca. Agora, como é que o pecuarista faz, Ana, para saber qual é a receita certa para a suplementação da sua boiada nessa passagem agora, né, das águas para a seca? Eu acho que é interessante, né, se o produtor conseguir abrir mão disso, uma análise bromatológica dessa forragem, né, para a gente entender qual é o teor de proteína, qual é o teor de NDT, né, de energia dessa forragem, para a gente saber como que a gente pode ajustar e aumentar essa eficiência da microbiota, né, fazer com que essa fermentação ocorra de forma mais efetiva, né, aumentando o desempenho do animal. Se o produtor conseguir lançar mão disso, seria ótimo para a gente ver em que condição está essa forragem, mas ele também consegue fazer isso, né? Acho que os produtores estão carecas de saber, estão cansados de saber, através de coloração, né? Dessa forragem, quando ela começou a amarelar, começou a sementear, já quer dizer que esse valor nutricional dessa forragem já está caindo e já pode ser, a gente já pode abrir mão de alguns suplementos, né? Hoje a gente tem os suplementos direcionados para as águas, seja para esse período que a gente está passando agora de transição, como da seca também. Agora, qual que é a conta que o pecuarista deve fazer, Ana, para garantir uma relação custo-benefício razoável, né, para a suplementação do gado nesse período atual? Então, Sidney, essa conta ela é bem particular, né? Na verdade, não existe uma receita de bolo que a gente consegue indicar para todo mundo. Vai depender do que o produtor, da estrutura que o produtor tem dentro da fazenda, do que ele tem, que ele pode investir, né? A gente prioriza muito planejamento, né? Na verdade, é difícil a gente saber os passos que a gente vai tomar no meio do caminho, mas se a gente tiver um objetivo lá no fim, fica mais fácil. Então, esse produtor, ele pode ser que ele tenha a opção de sequestrar esses animais, mas tudo isso tem que ser levado em conta baseado no custo que esses animais têm dentro da propriedade, né? No objetivo final, o que ele vai, se ele quer aumentar rebanho, se ele quer manter rebanho, se ele consegue descartar alguns animais, se ele consegue redistribuir esses animais dentro da fazenda para fazer com que haja pasto, né?
quando eu falo em planejamento, é isso, para fazer com que ele consiga uma boa oferta de alimento no período da seca, né, vedação de pasto, por exemplo. Então, tudo depende do sistema de produção, do objetivo do produtor e das estratégias que ele pode abrir mão ou não. Entendi, muito bom. Ô, Ana, queria agradecer demais a sua participação aqui no programa. A gente está sempre de porteira aberta aqui, viu? Quando tiver alguma coisa interessante, liga para a gente prosear mais. Abração para você, um abraço para toda a turma legal aí da Matsuda e até a próxima. Tá bom, eu que agradeço a todos, a gente está à disposição aqui. É um prazer estar aqui representando o Departamento Técnico da Matsuda. Muito obrigado. Conforme é do conhecimento do companheiro que acompanha esta nossa falação novidadeira, aí na frente da televisão, é nosso procedimento costumeiro fazer uma parada ligeira na metade da jornada. Mas antes de atender a esta precisão, a gente já deixa o amigo avisado de que o assunto apartado para ser discutido na parte derradeira da função é o caso que está sendo passado com o boi gordo no mercado, que vai ser anunciado agora pela seguinte manchete avisadeira. Uma semana depois da reabertura da porteira da China para a carne bovina brasileira, o setor exportador está muito precisado de mercadoria para repor o estoque na câmara fria e recomeçar a embarcação. E o resultado é que a nossa praça boiadeira está firme na subida da ribanceira. É já que o Terra Viva DBA na TV vai voltar. Aguarde. De boiada engordada para vender, a gente tem pouco e, por causa dessa carestia, a mercadoria há de ser mais valorizada. Pois então, sendo esta a situação, aumenta mais ainda a precisão de informação a respeito da cotação verdadeira da arroba na nossa praça boiadeira. E com essa prosinha ligeira, está anunciado o noticiário e o nosso comentário a respeito do caso que está sendo passado com boi gordo no mercado. Para os companheiros e companheiras fazendeiros que estão aí na frente da televisão esperando em grande ansiedade para ver de que tipo e qualidade vai ser a informação apurada no eito a respeito do andamento da negociada de boiada, o que a gente tem para falar é que todo mundo pode continuar fazendo comemoração e soltando rojão. O caso que está sendo passado é que, uma semana depois da confirmação da reabertura da porteira da China para a carne bovina brasileira, o setor exportador ainda está muito precisado de mercadoria para repor o estoque na câmara fria e recomeçar a embarcação. Pois então, para medir direito o tamanho da demanda atual, repare a amiga pecuarista que, além dos frigoríficos que já faziam regularmente o fornecimento lá para o Gigante Oriental, 4 novos estabelecimentos entraram na lista e mais um que estava de castigo foi autorizado a voltar para o mercado. O resultado foi que aquele tipo de animal criado e abatido de acordo com o figurino exigido pelo comprador chinês já está sendo negociado a R$ 300 por arroba, falando aqui em preço bruto, né? Sendo que em algumas regiões onde a oferta está mais apertada, o negócio já não sai mais por menos do que R$ 310. Logicamente que esta situação presente também está influenciando fortemente a cotação do gado destinado ao abastecimento caseiro, né? E isso mesmo com o mês estando no seu trecho derradeiro, que é uma hora muito ruim para vender carne aqui no nosso próprio terreiro, porque agora a algibeira do trabalhador brasileiro está mais vazia do que cabecinha de menina moça. Tanto que nesta quarta-feira, recém-passada, o boi de São Paulo já estava valendo de novo R$ 282,50 a prazo, o que vem a ser o mesmo preço do dia 17 de fevereiro, o último antes da suspensão da exportação para a China. Por outro lado, com o avançamento do calendário, a partir da semana que vem as empresas já vão começar a fazer o pagamento do salário aos seus funcionários. Com isso, o movimento deve ter algum aumento já nos próximos dias e tanto o distribuidor atacadista quanto o comerciante varejista vão ter de correr o trecho campeando mercadoria para poder atender a sua freguesia. Juntando tudo, no balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 11 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que, de novo, em todas estas praças, a arroba subiu. A lista das arribadas agora foi encabeçada pelo Rio de Janeiro, onde a alta foi geral, com o boi indo para R$ 256,00 e a vaca para R$ 236,50 para pagamento a prazo e livre do Fundo Rural. Aumentou tudo também no sul do Goiás, que trabalha agora com o macho a R$ 253,00 e a fêmea a R$ 241,50.
Em Goiânia, a capital do estado, o boi foi para R$ 248. No sudoeste de Mato Grosso, o macho avançou para R$ 253. No norte das Minas Gerais, o boi pulou para R$ 246,50. No sul mineiro, a vaca melhorou para R$ 236,50. No sul do Tocantins e também no norte do estado, o macho já está saindo a R$ 238,50. Em Redenção do Pará, o boi passou para R$ 236,50. No oeste do Maranhão, o macho foi promovido também para R$ 236,50. E no Espírito Santo, a alta foi só para a vaca, que encareceu para R$ 228,50. Chovia lá fora, às horas incertas, o vento como um açoite zunia, e eu, janelas abertas, assuntava as sombras da noite fria e me assustava. Ah, minha pequena e doce cotovia, que falta me fazia o seu canto para me inspirar a rasgar o escuro manto e reencontrar na manhã algum encanto, quem sabe uma fugaz alegria na barra do novo dia que ainda não se via. Mas eu sabia que não voltarias, porque eu mesmo abri a portinhola do meu coração, que era a sua gaiola, e te devolvi livre para voar na imensidão do sertão. Estas prosinhas que a gente recita aqui no fechamento da nossa jornada de todo dia estão ajuntadas, organizadas e publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, cuja leitura é recomendada para as horas de sossego, de preferência numa cadeira preguiçosa, apreciando o sol, fazendo seu descambamento por detrás da mataria no morrer do dia. Não tem para vender nas livrarias, e se o amigo e a amiga que escutaram e gostaram quiserem saber como fazer para comprar um exemplar ou a coleção inteira, é só ligar no meu telefone celular, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E com o berrante já tocando lá adiante, chamando a boiada para recomeçar a jornada, a gente anuncia aqui a retirada, mas já deixa acertada a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.